que aqui se encontram e aqui estão, os resistentes, né? Primeiro de tudo, muito obrigado pela presença e por ficarem aqui pra gente trocar uma ideia também, que é sempre bacana ouvir de quem vem assistir, pra gente saber como é que o trabalho está funcionando, o que está funcionando, que não, como funciona, qual é a sensibilidade das pessoas em relação à Coparte também. E aí você começa contando um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui. Por acaso hoje a gente está se apresentando em função de um edital chamado Juntos pela Cultura 2 do Governo do Estado, que é 2, a revanche, que é a continuação, na verdade é a continuação do primeiro Juntos pela Cultura, que tinha um formato parecido, que era uma grande verba que o governo estadual disponibilizou do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que é um valor que acaba sobrando de outros projetos que vai para a cultura, que é muito legal essa iniciativa. E aí com esse valor eles fazem, nesse de agora, foram 20 contemplados para fazer circulações. Então imagina, são 20 espetáculos que estão circulando pelo Rio Grande do Sul, da mesma forma que a gente, em função desse edital, além das outras categorias, que era montagem e tudo mais. Então acho que eram 3 milhões, eu não vou lembrar de cabeça. Mas era um valor bastante grande, assim, que era muito bacana de saber que está sendo aplicado e está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí, em função disso, estamos aqui hoje, o Ju comentou, né? A gente vai passar por mais 7 cidades. A gente vai de Erechim até Rio Grande, a princípio. São 700, certo? São 700 km de diâmetro, 350 de raio. E vai ser muito bacana que a gente viajou para tão longe ainda, né? O máximo que foi para Araçatuba, que a gente foi uma vez lá em São Paulo. E agora a gente se coordena para sair do Rio Grande do Sul depois da circulação, se tudo der certo, seria muito bacana. A peça começou em 2013, quando eu terminei de escrever o texto voltando de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Em 2014 a gente estreou ela por abril, né? Um pouco mais dramática, um pouco mais poética, um pouco mais simbólica e adulta. Ainda assim a gente consegue ter uma receptividade boa desse público, né? E hoje foi muito legal de ver isso, porque tinha bastante gente aqui, né? E eu nem sei ao certo, a gente tem que contabilizar direito depois, mas tinha, acho que a metade daqui estava ocupado, talvez um pouco mais, e vai ser muito legal. O carinho também, né, o apoio das secretarias também, nossa, é algo que salva muito a gente, assim. Porque... Mais uma vez, muito obrigado, por todo apoio, toda ajuda, divulgação, não só tu, né, de toda a equipe também, por todo o grupo que ajudou também. Isso é muito importante. Sim, muito. Porque tu imagina, são 8 cidades, a gente vai apresentar gratuitamente, então quanto público a gente vai conseguir em cada uma dessas cidades, né? Como que a gente vai conseguir captar isso e botar cada vez mais gente para assistir, para ver, porque, enfim, a gente acha que como artista, o legal de editais é isso, né? Que como artista a gente pode estar recebendo para realizar um trabalho que é bastante complicado de fazer, que a gente tem bastante dificuldade de fazer, sempre, né? Ao mesmo tempo em que o público está podendo prestigiar isso sem ter custo. Isso é muito bacana, porque a gente precisa levar as pessoas para o teatro também. É muito fácil ficar em casa com a Netflix, né? É mais cômodo, assim, mas essa interação, esse momento de estar com o presencial, pra gente ainda é muito raro e muito caro. Caro de querido, né? E por isso que é tão legal ver a quantidade de gente que estava aqui, né? Aí ainda mais público de ensino médio, essas pessoas que... É um público que se a gente levar só espetáculo infantil, a gente fica com essa demanda de 3, 4 anos que fica sem um espetáculos infantos, juvenis adultos, né? E a gente tem poucos que fazem isso. A gente está militando nesse sentido, né? Em Novo Hamburgo e nos lugares, principalmente, que é São Leopoldo, de onde a gente está, Porto Alegre também, de tentar encontrar esses grupos e levar para esses lugares, porque é o espaço onde, se a gente traz espetáculos interessantes, talvez continue a sementinha da vontade de ver depois. E a gente tenta fazer isso com esse espetáculo, e por isso esse foco em tentar captar público escolar e isso. Tá, essa é a minha introdução. Mas como ver mais de uma vez o espetáculo também, que a gente sempre fica com esse pensamento sobre... A gente antes teve eu estava conversando com a Paula antes, exatamente sobre isso.
porque na verdade eu acho que essa é a 4ª vez que eu estou assistindo, a 5ª vez. Lá no primeiro momento que formou as 5 pontas, eu já estava lá, né? E o que eu disse para ela, eu vou, digamos que, reforçar. Eu acho que é sempre diferente, porque um espetáculo nunca é igual, em momento algum. E como você recebe ele também não. Porque depende muito do momento que você está e o quanto você está receptivo àquilo. Mas as 5 pontas, ele é um espetáculo que sempre entra dentro da emoção da gente. Independente do momento que você está. Você, de alguma forma, se encontra nela. Em algum dos personagens está um pouco de você. E quando você assiste mais de uma vez, talvez no primeiro momento eu esteja mais com a menina, talvez num outro momento eu esteja mais para a mulher, talvez num outro momento eu esteja mais para o ursinho, e, enfim. Mas eu sempre estou dentro de um daqueles personagens. A emoção que eu tenho é sentida de alguma forma. Então eu acho sempre reconfortante. Eu disse a ela, eu nunca saio daqui assim, receosa, tristonha, saudosa. Eu saio sempre alegre, porque de alguma maneira ele mexe positivamente no sentido da gente valorizar tudo que a gente vive, porque tudo que tu vive é muito importante. Então realmente ele me faz pensar sobre mim mesmo. E independente da idade que a gente esteja, em algum momento você está pensando sobre si mesmo. Eu acho que é bem isso. E numa época que a gente está tão voltado para o exterior, é bom a gente olhar para a gente mesmo. Porque se a gente começasse a se olhar no espelho um pouco com mais cuidado, muitas coisas poderiam ser evitadas talvez. E isso não tem sido mais feito, não é uma prática mais comum como deveria. Então eu acho que é um grande prazer tê-los aqui. Eu quero agradecer em nome da Secretaria e quero agradecer em nome do Grupo Arena por várias situações. A primeira, por ter nos dado a oportunidade de fazer essa abertura e de trazer uma banda que também é local e valorizar o que é nosso aqui, para que as pessoas venham e assistam também da sua casa, né? O que nós produzimos aqui e o que a gente pode trazer de fora. E a minha fala como secretaria foi assim: pessoal, nós estamos oferecendo um trabalho de muita qualidade e ele está sendo gratuito para vocês. Então venham, participem, aproveitem a oportunidade, porque a arte ela não deveria ser gratuita, porque ela não é gratuita. Ela é um trabalho que deveria ser muito valorizado. Mas e não é gratuito, na verdade vocês estão sendo, mas para o público eles vêm dessa maneira. E já que para eles está sendo oferecido, aproveitem, sorvam da melhor forma que vocês puderem. E eu fiquei muito feliz com a minha cidade hoje, por ver o nosso centro de cultura cheio. Eu esperava um público muito bom, mas ele foi além da minha expectativa, porque assim, a gente lançou e o público nos atendeu. Em volta, Paula, que eu te dizia também, quando a gente planta uma semente, ela demora a germinar, mas ela começa a dar o fruto. E eu espero que seja só o início, que daqui por diante a gente possa várias vezes lotar a nossa casa e vocês sempre vão ser bem-vindos. Obrigado. É isso. E toda vez que a gente olha o espetáculo, a gente vê de uma forma diferente, é muito verdade. Eu vim com uma ideia de que eu tinha visto tal espetáculo. Hoje eu saí no final com uma ideia de que eu vi outro espetáculo. Era o mesmo, mas pra mim me tocou de uma forma completamente diferente. Porque pra mim, eu achava que era um ano, mas pra mim nesses 2 anos eu mudei demais. Sim. E me tocou uma parte diferente do espetáculo pra mim. Que é uma parte que eu tô vivendo hoje na minha vida, que é de mudança e tudo mais. Então uma parte em que ela dizia assim, o momento que ela começou a cair na realidade, de tentar esquecer ele e tudo mais, que ele começou a se distanciar dela, pra mim começou a me tocar demais aquilo ali, sabe? Porque é uma parte da minha vida em que eu tô começando a evoluir também, e eu me identifiquei demais com aquilo ali. Da última vez que eu olhei, não, pra mim aquela parte, beleza, ela tá mudando. Mas hoje tocou de uma forma diferente naquele momento ali. E eu acho que se eu visse daqui 1 ano eu ver de novo o espetáculo, vai tocar diferente pra mim, entendeu? Então eu acho isso muito mágico. Eu acho que se eu olhar hoje eu vou ver de uma forma, ano que vem de outra, outro ano de outra forma, eu vou estar vendo na visão dela.
na parte mais velha do espetáculo. Sim. Esperamos que não. Espero que não, né? Vamos tentar dar Não jogar nisso, né? Mas eu acho que é isso, é muito mágico o espetáculo. Continuo com o mesmo elogio da voz dela, que eu acho muito linda a voz dela. Mesmo Obrigada. o palco é lindo também, a criação do personagem, tudo de todo mundo. E foi legal ter visto tu em outra parte da Personagem. outra fase da vida dela. É que esse, digamos que é o elenco original, né? É. Tirando Começamos assim, tirando o Bruno. Daí eles boicotaram, me tiraram meu personagem, deram pra ele, enfim. Quase apanhei, mas ele entendeu depois de meio ano, depois que o meu olho Mas as deixou de ficar três, roxo. sim. Mas as três são o espetáculo começou com as três, com a Marta, com a Bruna e com a Ana fazendo. Eu acho que a última vez a guriazinha era uma moça mais nova, né? Isso, é a mais nova, que tipo assim, é um stand-by, assim, sabe? A gente tem alternativas, tipo, uma não pode, conseguimos fazer, sabe, um mesh pra apresentação. até pra continuar apresentando. Tipo, a gente sabe que as agendas, às vezes, vocês sabem, a gente sabe que às vezes nem sempre é possível, né? Então assim a gente consegue apresentar e não tem ciumeira, não tem, O é espetáculo uma união. é feito Exatamente, pro público, né? Então, querendo ou não... Quando eu vi essas no possibilidades. início ali, eu pensei, mudou. Eu pensei, será que a próxima vai ser tão boa quanto ela fazia? Na parte, eu fiquei pensando. Daqui a pouco, quando ela entrou, eu pensei, legal também. Porque não caberia ela como criança, não sei, Sim. Ficou legal, deu certo. Atrás uma carga, né? Tipo, parece que traz uma E eu maturidade. quero colocar que eu adoro o Todinho. Eu gosto também. Me senti... Representada. Representado. Se sentiu representada. Vamos tomar todinho O Todinho é surgiu de uma brincadeira. Patrocínio Todinho? É que às vezes o Maurício, eu zoava muito o Maurício nos ensaios. Usava a peça nos ensaios. A minha intenção era te zoar, pra ver se tu ficava irritado. Só que o Maurício comprava as minhas loucuras. Aí uma peça, num ensaio, eu falei eu queria um Todinho. Ele falou, usa. Aí a gente manteve. Teve outras coisas que eu também fiz que ele usou. Mas eu não pago royalties pra ela por esses... A gente tentou o patrocínio do Todinho e não rolou ainda. Mas quem sabe um dia. Nescauzinho daqui a pouco vai. Entende? Super específico. Mas muito obrigado pela colocação. Legal ouvir isso. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Acho que é a identificação. Cada momento da vida, né? Tipo, a gente já viu pessoas que tipo, assistiram hoje e não achou tanto assim, sabe? Depois viram 2 anos, se lavaram chorando porque estavam vivendo um momento de uma separação. E daí, tipo, aquela coisa tipo, nossa, agora me vi, sabe? E é uma peça que ela é muito pela identificação, né? Ela não é pela questão de um apego aos personagens, né? Pra mim é um tipo de trabalho que desculpa o linguajar, mas as pessoas estão cagando para os personagens, né? No sentido porque elas não estão se importando, nem sabem o nome, de repente, dos personagens, né? Não é questão de será que ele vai conseguir... não, é questão de se ver em cena, né? E de se identificar com os dramas que estão sendo trazidos, os questionamentos, as reflexões que aquele ser está trazendo e bate na pessoa, né? Então é muito de se ver, né? E é interessante também, porque essas reflexões, né, que também bate no público, bate em nós. Sim, muito. Então, até a gente teve modificações na peça, né? Justamente por coisas que a gente conversava, que a gente pensava, não. Mas o momento que, por exemplo, né, eu que faço adolescente, assim, o momento que ela está vivendo também tem outras coisas que eu acho que tem, por exemplo, em cima da cama que ela cai, tem esse ataque de ansiedade, né? Então foram coisas que foram sendo acrescentadas durante, com próprias reflexões nossas, assim, né? E percepções do que a gente passa, assim, então foram acrescentadas. Muito. Não, a gente discute muito. Exatamente. Ensaio que 2 horas a gente discutindo. Exatamente. É uma peça que a gente tá em constante transformação, assim como qualquer espetáculo, ele nunca tá pronto, né, gente? Tipo, tá em constante. A gente vai ensaiar, vai surgir uma coisa nova, porque cada um tá, como assim vocês falaram, né? Cada um está no momento. Hoje, amanhã já é outra coisa que a gente está vivendo, é outra reflexão. Então a gente traz muito isso para quando a gente se reúne para conversar. E a gente tenta inserir isso de alguma forma, sabe? Tipo, seja um signo, algum símbolo para nós, assim, tentar, tipo, olha, isso aqui é um detalhezinho, mas pode criar essa leitura na pessoa que está vendo, sabe? A gente tem esse cuidado. Não se desgasta entre vocês também, o espetáculo, está sempre evoluindo. Sim, sim. A gente tem esse cuidado de pensar, se a gente modificar isso para isso, como é que o público vai estar recebendo essa informação, como é que ela vai linkar com as outras,
qual efeito que isso pode estar trazendo, que efeito isso traz na gente, em quem está fazendo, para o texto em si, que a gente agregou muita coisa no texto no decorrer dos ensaios. E a gente realmente passa 1 hora, 1h30, às vezes, debatendo sobre o espetáculo, sobre as coisas que estão acontecendo, por causa dos nossos momentos. E entender. E tem coisas que às vezes eu leio, eu mesmo escrevi, eu leio e eu fico pensando, nossa, eu não sei porque eu escrevi isso. Mas aí eu vou refletir sobre e penso, isso é legal, isso quer dizer um negócio que eu nem estava vivendo aquilo, mas é talvez uma coisa de um inconsciente de espaço-tempo interno da minha existência inteira como indivíduo, exista dentro da minha mente como antecipação e como repensamento de alguma forma. Intuição, quase. Uma intuição de futuro. Eu falava muito que chega uma hora, às vezes a gente tem momentos na vida em que parece que a gente consegue prever o futuro, porque a gente tem uma crença tão forte naquilo que a gente está fazendo, executando, e no nosso ímpeto revolucionário, criativo e de potência de ação, que parece que a gente sabe para onde a gente está indo e sabe que as coisas vão dar certo e é tudo na sorte, só que não é na sorte, porque parece que a gente está indo por um caminho que a gente está vendo nitidamente, né? É um raio de cor, sinestesia. É um raio de cor que a gente vai vendo e a gente sabe para onde a gente vai. A gente tem os estalos e vai percebendo, e é um momento de plenitude. A gente fala sobre os momentos de plenitude, Aristóteles fala sobre momentos de plenitude, da gente estar olhando um espetáculo e tá tão envolto nele que a gente entra nele. E eu passei por isso em Osório com um espetáculo chamado Cartão Postal. E eu me vi, meu corpo estava fazendo assim, e eu estava indo e eu não sabia por que cáspita estava fazendo isso. Mas o negócio estava me engolindo de uma forma tão forte que eu pensei, eu estou num momento de contemplação, de plenitude, e eu estou absorvendo algo muito louco desse espetáculo, desse momento, né? E às vezes na vida a gente tem esse momento de simplesmente ser e se sentir essa conexão com a gente e com tudo que está de energia, de força e de potência que tem em volta da gente. A Bruna começou o espetáculo, ela estava com 16 anos. Ela era adolescente. Exatamente naquele momento. E por mais que seja o momento mais romântico e cheio de amor do espetáculo, na verdade, se tu tirar a parte romântica, tu ainda tem muita coisa, muita merda acontecendo ali com ela, muito problema rolando. E até por isso que ela fala, você não era o meu sonho, né? É legal estar com você, mas não é isso. E isso é muito bacana, porque se a gente tira a parte romântica, ainda tem alguma coisa ali. E é essa nossa busca até por isso que a gente debate essa parte em específico, porque não é uma história de amor que atormenta. A gente usa de desculpa para esconder outras coisas que são muito mais pesadas que estão acontecendo. Porque a paixão passa, o romance acaba, mas aquilo que a gente está tentando usar isso para não pensar sobre, talvez ali seja onde a gente deveria estar pensando. E a gente meio que desloca, né? A gente projeta em outros lugares para não ter que pensar naquilo que está acontecendo. E aí a nossa busca nessa parte do espetáculo em específico, ela é bem tensa, porque ela é muito delicada. E ao mesmo tempo que ela é delicada, ela pode cair num melodrama piegas tenebroso, que a gente tenta evitar ao máximo, mas está ali, também existe isso. Também existe amor no mundo. Também existe uma vontade de se conectar, de amar, que às vezes a gente não consegue, porque tem alguma coisa que está ali em volta do nosso coração. E isso é muito louco, porque a gente não devia ter esses muros. A gente devia ter afeto e conexão com as pessoas. E possibilidade de amar sem ter que ficar pensando em o que estão vendo, o que estão pensando, o que está acontecendo. E isso para qualquer tipo de relação. Já falei que um dia eu vou fazer essa peça com 5 mulheres. Não vai ter nenhum, vai tirar os homens tudo e ela vai continuar sendo a mesma peça. Ela vai falar sobre os mesmos sentimentos e ela vai ter os mesmos problemas. E vocês falassem um pouquinho assim, como foi essa formação do grupo, se vocês fizeram esse espetáculo para participar do edital, se vocês formaram o grupo para o edital e ele deu muito certo com todas as apresentações que vocês já fizeram e continuam fazendo, né? O espetáculo realmente é muito legal, ele causa uma reflexão ampla para várias idades, né? O adolescente se vê ali como uma pessoa de um pouquinho mais idade, 27 anos, né? Um pouquinho mais, ou quase 30, como é falado na peça. Mas como é que essa formação do grupo se fez, vocês se juntarem? Você escreveu, como foi esse processo criativo de escrever esses personagens e montar um grupo, ou se ele já existia, o grupo de vocês? Tem anos de história, né?
Tem anos. Né, Ju? Mas é tu, né? Ele escreveu o texto em 2000 Então, na verdade, existe um pré-espetáculo chamado Operetas de Amores Impossíveis, que tem umas 12 músicas. Aqui tem duas, a música do Anão e a música da Coruja, mas na verdade são 12, que existe futuramente eu faço um álbum, lanço um álbum com essas 12 músicas, com uma orquestra, que isso é bonito. E eu estava em São Paulo morei 2 anos lá. Durante esses 2 anos eu morava eu fui com um espetáculo como ator e eu morava com mais 10 pessoas e um cachorro que era meio tristonho, assim, ele ficava sempre pelos cantos, meio dormindo. Era um cachorro esquisito. E aí, durante esses 2 anos eu fui escrevendo as músicas e eu fui escrevendo os trechos do texto deles adolescentes. Só da parte deles adolescentes. O que vocês veem aqui é basicamente metade de tudo que eu escrevi. A peça tem 50 minutos, mas só da parte adolescente deve ter 1 hora para mais. Que, sei lá, vocês não viram hoje. Porque no momento em que eu voltei para o Rio Grande do Sul com essa parte pronta, grotescamente gigante, eu comecei a me encontrar com o Virgílio, o nosso diretor de arte, e a gente começou a conversar toda semana sobre coisas, e aí eu escrevi, teve um concurso de dramaturgia, e aí eu escrevi As 5 Pontos de uma Estrela Torta, que é a parte dela criança e a parte dela adulta. A parte dela criança e dela adulta é um sketch com a qual eu ganhei o festival no Rio de Janeiro, de dramaturgia. E só aí, o roteiro, né? Não tinha espetáculo, só o texto. Não existia. E aí quando eu ganhei isso, eu falei, beleza, tem um respaldo pra juntar uma galera, montar isso aqui. E aí eu falei, mas tem que ser um espetáculo. E fazia todo sentido que a parte dela adolescente encaixasse naquilo ali e virasse um texto inteiro, só que sem essa outra metade, sem as músicas, compactando tudo para que ficasse um espetáculo que eu queria muito dinâmico, mesmo com muito texto e uma carga poética, simbólica, e enfim, eles falam praticamente o tempo inteiro, né? Mas ainda assim a gente queria tentar trazer esse dinamismo, trazer isso, e aí eu fiz essa compactação do texto para que ele fosse talvez mais certeiro. E até hoje a gente ainda encontra os espaços para fazer ele aumentar um pouquinho, mas tentando deixar essa forma de receber ele nesse espaço de tempo. E aí eu resolvi montar. Aí o Ju, ele era o meu colega de 2006. 2005, junto com a Karina Bayer, que a gente se conheceu. Nós três conhecemos parte aí, na Paranoia, que era uma escola de teatro, acho que existe ainda no Romulo. Existe, né? Tá, 36 anos de existência. A gente se conheceu lá fazendo oficina e foi uma turma muito legal, né? Uma turma que rendeu muito. Se formou uma amizade, porque o teatro propicia isso, né? Uma conexão, enfim, não sei a explicação. E a gente ficou muito amigo e a gente se identificou em cena também, e daí passou o tempo, eu me formei em outra área, nada a ver com teatro, formei em jornalismo, o Maurício se formou em cinema, foi embora, eu trabalhando em redação, revista, papapá. Daí, só que, claro, não era também uma coisa, eu me identifico muito com a personagem principal, porque justamente era aquele frustrado que não se realizava na profissão também. Sempre tinha o sonho de ser ator, né, e me rendia ao que a sociedade esperava, mas enfim. Daí o Maurício, a gente se encontrou quando ele veio embora, estava com esse espetáculo, conversando com o Virgílio, e ele sabia que eu estava nessa assim, agora eu quero decidir, vou tentar viver do teatro. Então ele me deu a super oportunidade, me convidou para fazer parte do espetáculo, né? Nós tínhamos já uma amizade, então ele já que a gente se afinava muito bem, tínhamos vontade de trabalhar junto de novo, trabalhar mesmo, né? Então daí surgiu a oportunidade. Daí nisso, a Ana, que é a pequena lá, eu estava fazendo a pequena no espetáculo. Não. E na vida também. E 1,32 de altura. A gente fazia parte de um grupo de teatro, ela que era amador de São Leopoldo, que foi onde eu, vou tentar fazer teatro, tinha um grupinho amador lá, a Ana também entrou, a gente ficou amigo, também super se demos bem em cena, né? O Maurício assistiu o espetáculo, porque eu, enfim, conhecia, se encantou pela atuação dela. Era bem ruim, né? Não, era boa, né? Pra época era boa também. E chamou a Ana para fazer parte do espetáculo, né? Não, mas antes disso eu trabalhei com o Mal no texto da Carolina, do Virgílio. Que daí foi aí que o
trabalho anterior. Eu acho que foi aí que Foi. teve a ideia Eu oficial. já com a ideia É. de montar a peça, mas a Não, não, de Coralina, me ela colocar. era um pouco criança também. Eu falei, vou dar uma testada ali, já tento ver como é que vai ficar isso ali. É. E aí era um texto, Virgílio, a gente gosta muito de uma linguagem dessa, então acabou sendo um negócio Também muito era bacana. poética por aí. E daí precisava de mais 2 atrizes, né, pra fechar. Daí o Maurício conhecia a Bruna, que ele também tinha conhecido na Paranoia, anos. Não, 6 meses antes. 6 meses antes do espetáculo. Eu falei, um dia a gente vai trabalhar junto. Dá um meio ano. Exatamente. Chamou, a gente não conhecia ela, chamou pro espetáculo, a gente, ok, vamos conhecer, beleza, vamos começar a ensaiar, papapá. E chamou a Marta, que ele conhecia de Porto Alegre também, que ele já tinha visto ela em cena e tinha gostado, tinha trocado ideias e tal. Não tinha visto. Eu não tinha visto ela em cena? Então, mentira, gente, esquece tudo que eu falei. Nunca viu, saber se era uma atriz boa ou não. A gente Vai dar começou, confiança. a gente começou a conversar sobre Doctor Who, durante uma É um seriado. madrugada. E aí eu falei, essa menina faz só peça sabe. com todo mundo, meu. Ela deve ser legal. Aí ela tinha uma peça lá e eu falei, eu vou ir te assistir num espetáculo, que era o Clube dos 5. Mas era naquele filme de 1900 e bolinho. E aí eu vi ela fazendo uma patricinha meio... Ela falou, essa menina pode ser um capeta. E aí eu trouxe ela pra cá pra xingar todo mundo. Daí assim se formou os 4, né? Os que começaram, a gente ensaiou. E o mais engraçado de tudo, porque a gente ensaiou mês, a gente estreou em abril, a gente começou a ensaiar em dezembro, por aí. E a gente nunca viu a Marta até o dia da estreia. A gente conheceu a nossa colega de cena no dia da estreia, na passagem de palco, né? Aquela coisa assim, que legal, vamos contracenar, prazer, Juliano, enfim, vamos atuar junto, né? Que legal, que química, né, que vai rolar. E a gente sabia que ela era atriz de Porto Alegre, né? Que tinha renome, a gente pensou assim, nós somos uns bosta, essa atriz. Ela é uma diva, né? Ela vai chegar de limusine e tal, né? Praticamente a E a estreia gente de se todo mundo cagou, no espetáculo um pouco né? mais... E a gente pensando, meu Deus, ela vai achar a gente uns merda, vai chegar com o nariz arrogante já, né? Tipo, você é de Porto Alegre, né? Vocês aí do interior, né? E eu nunca me esqueço que no dia da primeira passagem de palco, eu, a Bruna e a Ana, se matando na passagem, tentando fazer o mais bonito, né? Pra mostrar pra ela que a gente não era tão ruim assim. Ela pensa, olha, tem capacidade. Né? E ela vai dar um texto mais morto que não sei o que, né? Texto assim, ela dá o texto assim, eu fiquei assim, mas Maurício falou tanto essa guria, tipo, ela é assim, né? Tipo, então estamos equilibrados, né? Não tá tão desparelho assim, né? Daí a guria vai, deu o Maurício agora, Marta, faz valendo. Pra quê, né? Daí foi um show de horrores pra nós três, né? Porque a gente viu que a gente era um merda mesmo, tava certo. E ainda pra piorar, no dia que eu conheci Marta, eu quebrei o dedo dela. Na estreia. A gente tem que levar a coitada pro hospital, porque não tinha ninguém pra socorrer, a gente tinha que fazer o raio-x. Aí ela apresentou com os 2 dedos todos caradinhos. E assim surgiu o grupo em 2014. Mas o que é mais interessante, na verdade, é porque a gente se conheceu de uma forma típica, porque a gente não conhecia ela. A gente ensaiava separado, tipo, ensaiava só eu e a Bruna, ensaiava só eu e a Ana. Às vezes a gente juntava eu, a Ana e a Bruna, assim, mas não era um ensaio tradicional de grupos de teatro, né? Que a gente sabe como é que é. É muito diferente, assim, do processo. E para nós o interessante é que, apesar de ser totalmente diferenciado, ele funcionou. Para nós funciona. Porque a gente criou uma química e uma admiração e um orgulho por cada um de nós, uma amizade que ela é muito sincera, ela é muito profunda e que a gente bateu o olho, que a gente já conecta, sabe? Tipo, a Marta, a gente, por ser de Porto Alegre, a gente, não que seja tão longe, mas a gente não se vê tanto, assim. Mas quando tem apresentações. Mas é uma coisa que é tão forte que a gente sente muita saudade da pessoa, tipo... E quando é um orgulho estar em cena, sabe? Tipo, com essas pessoas, assim, tipo... Eu acho que o mais importante pro artista é tu estar em cena com pessoas que te enchem, sabe? Te pensa, nossa, que foda essa pessoa, ela é muito boa e que bom que eu tô tendo a oportunidade, a chance de estar trocando com ela em cena. Porque é uma troca, né? Estar em cena é estar trocando, né? Antes a gente até tava comentando, eu e o Ju, antes de começar, né, o ensaio, que fazer teatro ou ser ator tem um pouco de... O que talvez a gente estava perguntando, o que é um ator bom, o que é um ator ruim? Mas eu acho que um ator ou atriz é um ato de amor, né? É fazer um ato de amor, assim. Então é um pouco disso, e eu acho que é um ato de amor que acontece, assim, né? Em conjunto. Exatamente, uma coisa que flui, assim. E daí o Bruno veio se juntar com nós, alguns aninhos depois, pra dar uma equilibrada no elenco. A gente eram 5 personagens, ter 5 atores, né?
E então no final, só para terminar a pergunta, né? Na verdade o projeto ele surgiu, o espetáculo não surgiu antes do projeto, né? Com a gente com o espetáculo já rodando, a gente foi para vários festivais aqui do Rio Grande do Sul, para ter um know-how também, né? Para ter um feedback de pessoas olharem e dizerem, olha, vocês podem melhorar aqui, acrescenta isso, papá, que é a grande graça dos festivais, né? Não é para ganhar prêmio, sim para ter essa troca com pessoas da área já, que a gente pensou, o espetáculo está pronto, né? Vamos tentar editais para ver para tentar dar vida ao espetáculo, né? Porque o que a gente vê é que muitos espetáculos eles montam, fazem uma turnê ali de 1 mês, 2 meses, talvez 1 ano, e o espetáculo morre e se parte para outro espetáculo e não tem uma continuidade, né? E para nós é um grande orgulho também pensar que a gente está 6, 5 anos com o mesmo espetáculo, né? Ainda mantendo vida, ainda sendo selecionado em tempos difíceis de cultura, né? Então a gente conseguir estar junto ainda contando essa história, tentando tocar vidas, né? Trazer essas reflexões para nós é uma Mas vem a importância dos editais e do apoio da cultura, né? Para a cultura, né? Total. Eu acho que a cultura tinha que ser gratuita, ela tinha que ser... Eu achei hoje tão espetacular entrar num centro de cultura como esse aqui para assistir uma peça de teatro que já foi inclusive premiada e tudo mais, que já tem esse histórico bacana, sem pagar. Eu fiquei assim, onde está a bilheteria, sabe? Eu achei isso bárbaro, maravilhoso. Então, assim, eu acho que tem que democratizar o teatro, né? Tem que ter teatro de rua, sim, tem que ter teatro, espetáculos dentro dos espaços que existem. Eu imagino que vocês nem sempre se apresentam num espaço tão grande como esse, né? Então, porque nós temos poucos teatros, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar as salas que existem, né? Para justamente levar. Sim, com certeza, com certeza. Parabéns. Obrigado. 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 Vida longa, mais ainda. Deus te ouça. A gente tenta continuar, a gente fala muito que a cultura tem muita relação com a educação, no sentido de que a gente comenta que a cultura precede a educação, porque a cultura define, de certa forma, a educação. Porque o que a gente vai levar para as próximas gerações é aquilo que a gente culturalmente, como sociedade, não como artistas, como sociedade, a cultura da sociedade na qual a gente está inserida, acontece. É isso que a gente debate, discute, tenta entender e tenta representar com a arte. É o que a nossa cultura pode ser buscado para representar na arte, para que fique para depois, para a posteridade. E isso é bacana de eu quis escrever um texto e não pegar um texto pronto. E a gente estava comentando com o Thiago, que veio aqui antes, que é um diretor aqui de Sapiranga, que ele também escreve muito. A gente estava comentando como agora os dramaturgos estão tendo cada vez mais voz. No DAD abriu uma formação específica para dramaturgos também, em Porto Alegre, na URGS. E muito em função disso, a gente está voltando a perceber que a gente tem o que dizer, e a gente tem que dizer, porque isso vai ficar para quem vier depois da gente. E isso é muito importante. É para agora também, a gente está aqui falando sobre isso agora. Mas daqui a 3, 4, 5 anos, alguém que viu hoje vai estar lembrando desse espetáculo, de um outro espetáculo, vai estar falando, eu também posso escrever, eu também posso falar sobre coisas que me tocam nesse momento e também vai ficar depois. A gente tem os grandes autores do passado e a gente está nos ombros deles, né? Eles fizeram coisas gigantescas, então está na hora da gente fazer também. A gente não precisa se comparar, a gente precisa achar, nossa, eu nunca vou ser como aquela pessoa foi. E não tem que ser mesmo. A época é outra, a vontade é outra, a potência de criativa é outra, a potência de ação é outra, o ímpeto revolucionário é completamente diferente. A gente não é quem foi no passado, a gente é pra frente. E isso é muito legal de saber que agora a galera tá escrevendo e tá botando o que pensa, o que debate, o que constrói pra agora, na dramaturgia, no palco, no texto, na rua, em espaços alternativos, né? Reentendendo e reinterpretando como usar os espaços também, porque não é a falta de espaço que vai nos impedir. Nunca vai ser. A falta de lugar para ensaiar também nunca vai nos impedir. Né? A falta de possibilidade de estar todo mundo junto não vai nos impedir. Porque o teatro existe dentro da gente antes de qualquer coisa e depois no espaço.
cultural autoral, né? Exatamente. Muito legal, parabéns. Obrigado. Eu acho que da mesma forma que tu colocou o espetáculo do Lucas, Cartão Postal, o de vocês também puxa a gente para dentro da peça. O texto, principalmente, é uma coisa linda, incrível, porque eu trouxe a minha madrinha e uma amiga para assistir. Adolescente, se matando e chorando, e a minha madrinha mais velha também se matando e chorando. E tinha uma criança próxima que estava assim. A criança devia ter uns 8 anos e é incrível como o texto puxa e hipnotiza todas as idades, não é uma estaca que fica para adolescência para o mais velho. E isso é lindo de ver. Parabéns. Obrigado. Crianças de 8 anos estão autorizadas a participar. Não sei, vamos pensar. Mas a Marta manda pro inferno. sua sonsa. Eu acho fantástico como a gente, vou incluir um pouquinho porque eu já fui ator, né? Mas como a gente desconstrói as coisas. A gente como artista que corre no sangue, né? A gente vem preparado para uma coisa, né? A gente vem com aquela emoção de, meu Deus, estamos aqui de novo, estamos no Centro de Cultura. Principalmente a gente de Sapiranga, né? Eu acho que todo mundo gosta de estar aqui. A gente que já passou pelo palco, em festivais, enfim, a gente gosta de estar aqui. É a nossa terra, é o nosso sangue que corre aqui, né? E ver algo tão gigantesco, eu falei pra Ana, é absurdo o quão grande se torna a peça com o passar do tempo. Parece que a peça começa pequenininha, com aquela luz, sabe? E vai crescendo e vocês vão tomando conta do palco e daqui a pouco vocês já estão nas cadeiras, vocês transbordam o Centro de Cultura, né? Transbordou, porque as pessoas... Tinha gente do meu lado. Eu falei pro Rafa quando ela começou a cantar, além da tua voz ser maravilhosa, eu disse assim, ó, Jesus. Sabe quando entra e arrepia o negócio? É maravilhoso, é incrível a sensação de tu estar ali e se sentir ali também. Porque tu deixou de ser só um espectador da peça. Tu acaba te encontrando naquele mundo, naquele sonho que a pequena vive, que a adolescente está passando, que é uma época tão nossa, né? A gente sempre diz, né? A pré-adolescência e a adolescência é algo muito da vida. A gente a vivência é muito grande nessas épocas. A criança, a gente lembra das coisas que, né? Porventura foram banais ou não. O adulto, a gente não sabe, é uma surpresa. Porque daqui a pouco a gente pode ser um adulto como ela, ou talvez não. Sim. Entendeu? Eu ainda disse pro Rafa como eu sinto falta do teatro. Mas ver isso me faz com que eu encha essa falta, entendeu? Faz com que transborde em mim também, não só o espaço. Incrível, tô apaixonado e não tem o que falar, né? Maravilhoso, parabéns mesmo. Obrigado. Né, querida, novamente, a Arena da Arte. Que toparam entrar também nessa brincadeira, né, de se aventurar, de subir no palco. É muito bom, eu estava ouvindo e pensando que não só os espaços são democráticos, o teatro, a arte é democrática, porque você pode ser o que você quiser no palco. E não existe tamanho, não existe idade, não existe forma. E muitas vezes o respeito, quando eu posso te garantir que a fase adulta é bem assim. Mas quando você chega na fase adulta e você ainda está construindo aquele monte de monstros que vem junto e outros tantos que vão vir, eu acho que a gente começa a ser visto de uma forma diferente pela sociedade. E quando a gente se propõe a chegar lá e desconstruir, se uma criança não é difícil, para um adolescente ele está numa fase que a gente está vendo ali, mas para um adulto tirar a máscara e botar a cara a tapa é muito complicado. E ainda mais se você é um adulto conhecido, aí fica mais complicado ainda. E quando a gente tem essa oportunidade que vocês nos deram, especialmente agora eu estou falando pessoalmente, onde eu tenho condições de fazer o que eu bem entendo, da forma como eu acho correto, sendo criança, adulto, velho, adolescente, tudo junto, que a gente realmente é, em diversas fases da vida, eu acho que é maravilhoso. Isso também é democracia. É a gente poder ser o que a gente quiser, nem que seja por alguns minutos. Porque, é claro, você automaticamente tem que voltar para a casinha de vez em quando. Mas sair dela e tomar o todinho é delicioso. Então, assim, muito obrigada. Eu acho que em nome de todos nós, mais uma vez, o meu pessoal não é Hello Kitty, eles têm boca, mas é que, né? Então, mas mais uma vez foi um grande prazer fazer essa recepção, esse acolhimento de vocês. Sempre serão bem-vindos na cidade.
E sempre serão bem-vindos pro Arena. A gente tem uma amizade antiga, o Ju é nosso parceiro também no Arena, a gente tem um trabalho lindo juntos e é um grande prazer dividir a cena com ele também. Então eu acho que sempre vocês vão ser bem-vindos. Se não for com esse, vai ser com outro com certeza e a gente vai estar aqui. Esse lugar que a gente tem, né, colegas, é maravilhoso. Tem que ser usado mesmo para coisas assim maravilhosas como essa, E eu acho, que transbordam. eu completo agradecendo a ti também por sempre incentivar, porque a gente sempre escuta, né? Desde pequeno a Prof. Karina em Sapiranga, a gente bate o pé no Centro de Cultura, a Prof. Karina tá ali no Então, E dia eu vou ficar aqui no Centro de Cultura. E o maravilhoso é que a gente, como a gente cresce assistindo peças como a de vocês, mas a gente que cresce escutando do Arena, né? Porque a gente que é pequeno, eu pelo menos fui desde pequeno, desde os meus 7 anos de idade que eu comecei no Poli, eu escutava a Prof. Karina do Arena, cara. Tu não bate. Tu pode ser o melhor ator do mundo. A Prof. Karina do Arena te derruba. Entendeu? Exagero que eu... E aquilo alimenta a gente, porque a gente quer conhecer, quer que o sangue corra de verdade, né? Então agradeço a ti também por todo esse carinho que tu tem pela arte, por trazer isso e plantar na gente também isso. Que bom, a gente sempre vai fazer o possível, porque isso é vida mesmo. Valeu, gente, obrigada. Obrigado. Eu não tenho essas famas. Vem pra Sapiranga. Vamos, mas por favor, né? Se tu quer ir pra Sapiranga. Eu vou pedir pra...